Programa Educação em Diabetes informa: o bom controle glicêmico depende do que você come, da quantidade de exercícios que você faz e da medicação que você toma. Na dúvida, consulte seu médico. ANAD, Associação Nacional de Assistência ao Diabético. Atenção você, paciente diabético. O único profissional da saúde realmente capaz de tratar e receitar medicamentos para diabetes é o médico endocrinologista. A Sociedade Brasileira de Endocrinologia não recomenda a prática clínica de outras especialidades no tratamento da diabetes. Como podemos fazer para lembrar de tomar nossos comprimidos antidiabéticos que previnem altas glicemias? A melhor maneira de lembrar de tomar remédio é criando uma rotina diária. Ou seja, tome sempre o medicamento na mesma hora do dia e no mesmo lugar, se possível. Para reduzir ainda mais as chances de esquecer, use uma caixinha de comprimidos etiquetada ou um organizador de comprimidos. Coloque na caixinha os comprimidos que você irá tomar diariamente, para facilitar seu controle de que todos foram tomados. O perigo de não tomarmos nossa medicação antidiabética é que o nível de glicemia poderá se elevar. Eu falo com quem? Lucicleide. Pois não, dona Lucicleide, qual é a sua pergunta e seu bairro? Aqui eu sou da Brasilândia. Pois não. É que eu queria saber, a mulher que tem diabetes, ela não pode tomar anticoncepcional, se é verdade, ou se estiver controlada, se ela pode. Ok, uma ótima pergunta. Tomar anticoncepcional mulher que tem diabetes. Veja bem, realmente é o que a senhora colocou. Se tiver controlado com o anticoncepcional, ela pode estar tomando, principalmente os mais modernos que têm baixa dosagem de hormônios. Não esqueça, realmente o anticoncepcional pode aumentar a glicemia, é o que ocorre com o estrógeno quando a mulher está grávida, por isso que o diabetes aumenta quando na gravidez. Mas se você está tomando remédio e consegue controlar isso, ou com seus comprimidos com insulina, principalmente a insulina, que é muito mais fácil você adequar a quantidade, sem problema, pode tomar. É claro e evidente que excluído outros problemas. O programa Educação em Diabetes tem uma grande novidade para vocês. Estamos recebendo hoje, no nosso programa, o Dr. José Machado Moura, que é diretor médico da América Latina, da Novo Nordisk. Nós vamos estar falando para vocês uma novidade muito interessante. Todos vocês gostam da novidade e nós também. Nós que lutamos na área de diabetes sabemos da importância dos progressos. E hoje nós vamos conversar exatamente sobre um desses progressos. É uma nova insulina. Mas vamos conversar primeiro com o Machado. Obrigado, Machado, por estar aqui colaborando conosco para a divulgação e orientação das pessoas com diabetes. Obrigado, Fábio. Quem agradece somos nós, da Novo Nordisk, que é sempre um prazer, uma honra poder estar aqui conversando com você e trazendo para os teus ouvintes as novidades e as coisas mais importantes para que os pacientes possam começar ou melhorar cada vez mais o seu tratamento, visando sempre qualidade de vida, que é o que a gente está sempre buscando. Então, a novidade e o progresso na área de diabetes é muito importante. A gente sempre está com os clientes que chegam no consultório e falam assim, principalmente aqueles que demoram muito para aparecer, erradamente, né? Nós não temos uma novidade, a gente ouve muito pelo rádio, pela TV, nos jornais, novos medicamentos, e se fala muito em diabetes. Por quê? Porque é uma das principais doenças hoje no mundo todo. E as pesquisas estão de uma forma muito, muito intensa na área de diabetes, porque nós precisamos caminhar, nós precisamos de novos medicamentos. E um deles está prestes a ser lançado no Brasil e nós estamos trazendo aqui em primeira mão para vocês. Machado, conta pra gente qual é essa novidade. Ok, essa novidade é a insulina Detemir. A Detemir é fruto da pesquisa da Novo Nordisk, visando sempre trazer melhor comodidade para o paciente, melhor qualidade de vida e melhor resultados no controle do paciente. O que a Novo Nordisk percebeu? Notou que os pacientes que usam as insulinas do tipo NPH usam em geral 1 a 2 aplicações ao dia, mas há sempre uma variação da resposta do paciente numa mesma dose. Por exemplo,
A gente sabe que a gente prescreve para o paciente 20 unidades de insulina. Esse paciente num dia toma 20 unidades, se comporta muito bem. O controle da glicemia fica bom. Aí no dia seguinte ele toma de novo as mesmas 20, faz uma hipoglicemia. Isso é o que ele chama de variação da ação. Por que ocorre isso? Bom, basicamente ocorre porque as insulinas, elas dependem da presença de vasos sanguíneos no tecido subcutâneo, aonde a gente faz a aplicação. Então, quando eu aplico a insulina no subcutâneo, eu estou esperando que os vasos sanguíneos daquela região façam a lavagem, né, dessa insulina para colocá-la na corrente sanguínea e aí poder fazer a sua ação. Entretanto, a quantidade de sangue nesse subcutâneo varia de dia para dia, varia de minuto a minuto, dependendo de uma série de circunstâncias. Até do local onde foi aplicado, né? O local é uma das coisas que promove a alteração. Então, se você um dia aplica na parede abdominal, outro dia se aplica no músculo da perna, outro dia se aplica no músculo do braço, na região, não no músculo, claro, na região do subcutâneo, isso já por si só vai fazer alguma variação. Outras coisas que promovem variações, por exemplo, alterações de temperatura. A gente sabe que no calor os vasos sanguíneos estão mais dilatados. Isso. Estando mais dilatado, varre mais rápido, lava mais rápido. No frio, está mais contraído, então lava mais devagar. O paciente está com febre, vasodilatação. Então, todas essas características alteram a velocidade com que as insulinas saem do subcutâneo e entram no sangue. E aproveitar também a sua explicação para que você que toma insulina, por exemplo, uma das variações é quando você toma sempre no mesmo local. Você acaba formando como se fosse uma fibrose na barra da pele, se aquela coisa dura que fica, também é um dos fatores que modifica a absorção. Por isso que a gente recomenda sempre que o rodízio do local de aplicação seja feito. Então aplica um dia de um lado, do outro dia do outro lado do abdômen, outro dia na coxa e assim vai. Exatamente para não permitir que esse tipo de fibrose apareça. E por que a fibrose, se aparecer, é complicada? Porque altera a quantidade de vasos sanguíneos ali. Exato. Portanto, a absorção vai ser prejudicada. Bom, o resumo da história é que as insulinas dependem da quantidade de sangue que passa no local onde ela foi colocada para que ela entre na corrente sanguínea e vá poder fazer a sua ação. A gente sabe que uma série de fatores interferem nisso. Esqueci de mencionar um que é importante, exercício. Né? O paciente faz exercício, vasodilatação, varre mais rápido, lava mais rápido, a insulina cai mais rapidamente no sangue. Então, a Novo Nordisk buscou uma maneira de atenuar essa característica. E como é que a gente fez isso? A gente modificou a molécula de insulina, colocando nela um conjunto a gente chama de ácidos gráficos. É uma molécula, é um pedaço de uma molécula que tem uma grande afinidade por a molécula que nós temos no nosso sangue, que chama-se albumina. E eu queria explicar um pouquinho a respeito do que é a albumina. Na verdade, vocês vão ter oportunidade de ver isso numa animação, num vídeo, já vai ficar mais claro ainda. Mas a albumina é uma molécula que a gente tem em grande quantidade no nosso sangue e ela funciona, ela serve para carregar uma série enorme de substâncias. E ao carregar essas substâncias, ela faz esse transporte ligando a albumina com a molécula em questão. E essa molécula em questão vai se desligando da albumina de uma forma lenta e gradual, quase que programada. Então o que a Novo Nordisk fez foi, modificou a molécula de insulina para que ela possa ser agora carregada pela albumina. Então, com essa estrutura nova, o que a gente tem é a velocidade de absorção do subcutâneo para o sangue passa a ser um fator menos importante, porque quem vai controlar a liberação da insulina para os tecidos é essa ligação com a albumina que acontece na corrente sanguínea. Por isso que essa nova insulina, então, seria essa explicação que ela tem mais previsibilidade. Essa é a resposta final, esse é o resultado final quando você coloca a albumina dentro do circuito. Como a nossa taxa de albumina é constante, a gente raramente altera isso, quando o paciente recebe a insulina hoje 20 unidades ou recebe 20 amanhã, vai se ligar da mesma forma na albumina e a liberação vai ser igual. Portanto, a ação da insulina passa a ser previsível. Essa é a grande característica. É importante que você entenda o que é esse previsível. Esse previsível significa que você vai ter uma aplicação que vai ter a mesma ação, a mesma regularidade de ação durante todo o dia. Então, vai haver menos flutuação da glicemia, não vai ter aquele excesso de ação da insulina que leva à hipoglicemia e também falta de ação que leva à hiperglicemia. Então, isto realmente
trata-se de um grande avanço, não é? E também essa insulina, a Detemir, ela vai ter um maior tempo de ação, né, Machado? Na verdade, a gente, com relação ao tempo de ação, espera que 1 ou 2 aplicações por dia sejam o suficiente para controlar os pacientes. Estimadamente, uns 40% a 50% dos pacientes vão conseguir ser controlados com 1 dose e provavelmente a outra parte com 2 doses ao dia. Na verdade, essa característica de 1 ou 2 também está vinculada à quantidade de insulina que o paciente está recebendo. Então, tem gente que precisa de 20 unidades, tem gente que precisa de 30, de 40. Esse número é que vai determinar o número de aplicações que a gente vai ver o paciente recebendo por dia. Eu acho que sim, porque no diabetes tipo 1, que deverá tomar 4, deveria estar tomando, e não está, né? Você que tem tipo 1, você tem que saber, você tem que tomar 4 doses de NPH. Antes de cada refeição, uma ultra rápida, né? Infelizmente, este é um tratamento que é o esquema atual de tratamento de diabetes tipo 1 e que, lamentavelmente, isso no Brasil não existe na maioria dos casos, porque as pessoas não são tratadas com o especialista, com o endocrinologista. Então, você que tem tipo 1, você está tomando 4 doses de NPH, possivelmente com a nova insulina Detemir, você vai tomar 2 doses. Ou talvez uma só. Ou uma só. O diabetes tipo 2, que precisa de insulina, seguramente vai tomar uma dose só também. Provavelmente será. Que ela terá uma ação que dá cobertura nas 24 horas. Exato. Então, é um grande diferencial, não é? É uma ação regular e que vai cobrir o dia todo, né, Machado? Isso mesmo. E eu gostaria então de aproveitar a oportunidade e mostrar para a tua plateia, para essa seletíssima audiência, uma animação a respeito de como é que a insulina Detemir funciona e qual é o tipo de vantagem que ela vai trazer para vocês, pacientes, no seu dia a dia. Após a injeção, a insulina Detemir forma um depósito líquido no tecido subcutâneo, com suas moléculas apresentando-se sob a forma de hexâmeros. Quando o Detemir entra em contato com o fluido intersticial, a diluição do solvente faz com que alguns hexâmeros se unam de maneira reversível, formando dihexâmeros ou pequenas cadeias. Estas são formadas através do contato entre as cadeias laterais de ácidos graxos. A diluição posterior promove a separação dos hexâmeros, formando dímeros, que por sua vez irão se separar formando monômeros de insulina Detemir. Quando as moléculas de Detemir passam pelo fluido intracelular, encontram-se com moléculas de albumina. As cadeias laterais de ácidos graxos de Detemir podem se ligar a elas. Este é um processo dinâmico, onde as moléculas de Detemir se dissociam espontaneamente de uma molécula de albumina para se acoplarem a outra. As moléculas de albumina podem transportar hexâmeros, dímeros e monômeros de insulina Detemir. Quando ligado à albumina, Detemir não penetra nos capilares. Porém, o Detemir livre atravessa a parede capilar, entrando na corrente sanguínea. Os hexâmeros e dímeros livres conseguem atravessar a parede capilar, porém de forma muito lenta. Já os monômeros livres de Detemir entram rapidamente na circulação. Uma vez na corrente sanguínea, os hexâmeros e dímeros de Detemir se dissociam formando monômeros. A maioria dos monômeros rapidamente se reassocia com as moléculas de albumina, que se encontram em abundante quantidade na corrente sanguínea. Mais uma vez, este processo é dinâmico. Os monômeros de Detemir se dissociam para em seguida se acoplarem novamente a outra molécula de albumina. Esta ligação com a albumina não apenas retarda a ação da insulina Detemir, como também controla eventuais oscilações na taxa de absorção da insulina colocada no subcutâneo. Os monômeros livres de Detemir atravessam a parede capilar para atingir os tecidos-alvo. Novamente o processo se repete. Aqui a ligação com a albumina intersticial ocorrerá novamente. Isso ajuda a controlar ainda mais a ação de Detemir. Já nos tecidos-alvos, a insulina Detemir desliga-se da albumina e se liga aos receptores. Uma vez ligado ao receptor, o processo de sinalização é iniciado. Os monômeros de Detemir continuam chegando aos tecidos-alvo numa velocidade lenta e estável.
A absorção controlada da insulina Detemir no sangue e a sua consequente ligação com a albumina garante que a ação da insulina seja mantida por muitas horas após a injeção. A ligação da albumina também irá amortecer o efeito de qualquer variação na taxa de absorção para garantir uma taxa de entrega constante aos receptores e reduzir a variabilidade cinética de uma injeção para a outra. Pelas características que vocês viram, fica claro de perceber que Detemir vai trazer um grande benefício para vocês. Ou seja, vai haver uma diminuição do risco de hipoglicemia, porque a gente tem um controle mais adequado com uma única dose ou com a mesma dose todo dia. Machado, a gente também vê muito que a insulinoterapia, quer dizer, as pessoas que tomam insulina têm tendência a ganhar peso, né? Com a NPH a gente vê muito isso. E tem um trabalho mostrando, parece que a Detemir não tem essa característica tão acentuada. Essa foi uma característica que a gente encontrou, não em um estudo, mas em vários estudos, é consistente com o desenvolvimento do produto. Todas as vezes que a gente vai avaliar os pesos dos pacientes, a gente notou que ou o peso fica estável ou até os pacientes perdem algum peso. Então essa é uma vantagem adicional quando a gente está trabalhando com Detemir. Muito bom. Gente, legal, hein? E nós queríamos aqui deixar em público agradecimento à Novo Nordisk pelo lançamento quase simultâneo que vai ocorrer no mundo e no Brasil também. Vocês lembram que a gente, há muito tempo atrás, a gente era deixado para trás, né? A gente ia ter só as novidades depois de 10 anos que estava lá na Europa, nos Estados Unidos. Não, o Novo Nordisk está trazendo para a gente quase que simultaneamente com os países de primeiro mundo, uma nova insulina, um novo avanço, um novo conforto, uma nova segurança no tratamento de diabetes. Muito obrigado, Machado, pela sua vinda aqui e também nós, em nome do nosso programa de educação em diabetes, em nome dos portadores, agradecer a Novo Nordisk por essa prioridade ao Brasil. Olha, Fábio, quem agradece somos nós, Novo Nordisk. Muitíssimo obrigado mais uma vez por esse espaço, por essa oportunidade, para poder bater esse papo gostoso com você e trazer sempre informações novas para todos os pacientes com diabetes. E lembrando sempre, a meta com diabetes é qualidade de vida.